Rafa, que está mais tempo, Ricardo. Desculpa, eu estava respondendo no WhatsApp que eu não ouvi. Como é que eu começo? Como é que eu começo e oriento vocês a fazer o fechamento? O começo. Começo é fazer o nosso rapport, né? Depois as considerações importantes. Pronto, O que eu bingo. ofereço? Considerações importantes? Considerações importantes. É. O que é aquilo? Nada mais é que gatilho de comparação. Por quê? Quando a gente está traçando ali as considerações importantes, a gente está comparando com as vulnerabilidades que ele tem, com os produtos que ele mencionou. Faz sentido isso para vocês? Quem não assistiu essa parte de aula, gente, eu posso depois selecionar algumas aulas e passar, tá? Eu brinco que o meu fechamento é o tal do fechamento hipnótico. E eu não começo falando do produto, revisando, não. Eu começo fazendo as considerações importantes, trazendo o cônjuge para perto de mim, né? Então, eu faço ali uma introdução que, pelo menos, ninguém me ensinou a fazer dessa forma. Eu que criei desse jeito, tá? Então, o gatilho da comparação. E aí eu quero perguntar, por exemplo, para quem está mais nas redes sociais, tá? Rafa, que está começando agora, Gabi, que já testou. Como é que vocês poderiam fazer agora uma narrativa de comparação? Vamos lá, gente. Eu vou tirar vocês da inércia. Não quero que vocês fiquem aqui só ouvindo e anotando no caderno, não. Nesse ponto da previdência, talvez a gente comparar, chamar atenção talvez para comparar o que opções de planos que tem, fundos que têm come cotas com outro tipo de investimento, e aí poderia talvez abordar a previdência, né? Uhum. Mas como que você construiria essa narrativa? Fala para mim. Talvez falando sobre fundos de investimento, começar falando sobre fundos, né, chamando atenção para um ponto positivo, bacana, para atrair as pessoas que, né, têm fundos de investimento, e comentar sobre, você já imaginou outras possibilidades de não estar pagando come cotas, não sei, algo do tipo? Tá, vamos lá. Isso que é legal, a gente construir isso juntos. Eu vou te dar a orientação, tá bom, Gabi? Eu quero ouvir o Rafa. Como é que você construiria, agora, Rafa, que você está mudando o seu posicionamento, o que você poderia pegar de tema? A gente pode até eliminar um tema fora do funil. Cria uma narrativa para mim de comparação do Rafael como engenheiro e o Rafael hoje como um curador de proteção e riqueza. Isso é uma comparação. Sim, é uma comparação. Eu acho... Não é difícil, hein, Mar? Sim, mas vamos lá. Eu acho que... Voltando à Previdência ali, eu acho que eu falaria de aposentadoria, né? E faria comparações, né, do que as pessoas mais usam hoje e de ferramentas financeiras pensando em aposentadoria. Olha, se você quer aposentar com uma qualidade de vida, eu te tenho isso, que tem essa e essa vantagem, mas a gente também tem isso, que tem essa e essa vantagem. Você quer saber o que é mais importante e o que é personalizado para você se aposentar com a dignidade financeira que você precisa? Me procura aqui. Eu iria mais para uma linha assim, de várias ferramentas e comparar elas, porque, né, não quer dizer que a Previdência ela é melhor por causa disso. Ela pode ser melhor para mim, mas para o Ciclano talvez pode ser um outro tipo de investimento. Então, eu compararia por tema. Eu usaria um tema e apresentaria ferramentas ali que podem fazer com que aquela pessoa chegue ao objetivo daquele tema. Agora, Legal. sobre mim... nossa, é difícil falar sobre a gente, né? Tá, então nós vamos fazer isso, a gente vai deixar uma lição de casa e eu vou construir isso junto com vocês, tá? Mas olha que interessante, gente, existe um fator muito importante que vocês não podem esquecer. Contação de história. Eu fiz isso hoje, mas não sei se você viu. Eu fiz um post de previdência, falando que às vezes é um tabu, que as pessoas acham que está muito longe, tal. E depois eu falei, quanto você acha que aposentar com 10, 15, 20 mil, você precisa juntar hoje, dependendo da sua idade, 25. No final, eu mudei a tela e escrevi. Ontem fiz um planejamento para uma pessoa de 27 anos, 29 anos, no qual, para ela chegar com um cenário conservador, com uma renda mais ou menos de 10K, pelos recursos dela, ela precisaria juntar R$ 1.337. E você hoje, você acredita que você precisa juntar quanto? Né? A cada dia que passa, o prazo fica menor. Quando o prazo fica menor, o valor fica maior. O que você está esperando para começar? Então, foi mais ou menos assim, mas eu fiz isso, Mar. Olha só, maravilhoso. Olha aqui. Quero que vocês ouçam essa narrativa aqui novamente. Deixa eu ver. Tomar um chá, né? Vocês estão ouvindo ou não? Sim? Ó, é importante vocês terem essa escuta ativa, tá? Porque isso vai se tornar hábito para vocês. Lembra da história? Da gente não ser um folheto ambulante? Da gente chegar no cliente e ficar apresentando a apresentação? No Instagram é a mesma coisa. As pessoas se relacionam com outras pessoas. E o que gera relacionamento? História. Olha isso. Parece ser muito comum para quem é mãe. Olha isso. Eu fico vendo minhas mensagens e eles vão chegando e tal, vão querendo atenção e eu não consigo, né? Gente, teve um caso muito emblemático no Wealth esses dias, né? Que foi o seguinte, olha só, vê se não é, vê se vocês já não viram
isso acontecer dezenas de vezes, né? A pessoa se planeja. Olha isso. Ela trouxe uma realidade. Gente, estou vindo aqui para a cozinha tomar meu chá, porque meus filhos chegam da escola e eles querem atenção. Ok, até aí tudo bem. Isso gera semelhança. Porque, gente, quem que nunca passou por isso, quem tem filho pequeno? Certo? Ela foi para a cozinha. Ela mostrou similaridade. A cozinha dela, o fogão, a chaleira ali do lado, né? Pegou a xícara de chá. Tudo isso é intencional, gente. Acredite, isso é intencional, tá? E aí, o que ela fez? Gente, esses dias, eu estava com um caso no Health, né? Vê se vocês, enfim, se vocês compreendem, alguma coisa desse sentido. Olha isso. E ela mergulhou em 3 pessoas aqui. Ó. Para uma fase da vida e esquece de se planejar para as outras fases da vida. Por exemplo, você começou a sua carreira, você tem poucos gastos, né? E está começando a ganhar cada vez mais, certo? Ela começou falando para quem aqui? Quem dá um palpite? Para os jovens. Para os jovens. Por quê? Porque ela tem um perfil grande, ela não tem só médicos que acompanham ela. Tem os jovens. E ela gerou uma comparação. Você que está iniciando a carreira, olha só, e ela gerou uma contação de história. É a melhor hora para a pessoa poupar. Por quê? Porque daqui a pouco, a hora que essa pessoa, esse profissional, começar a vida de casado, com filho, com não sei o quê, vai ter um aumento do custo de vida, né? E se você não se preparou para esse momento, fazendo uma poupança, tendo outras fontes de renda, o que vai acontecer? Você vai ter que dar um downgrade. Esse gatilho que ela usou, eu não comentei com vocês, mas é um gatilho muito presente. Inclusive, estava aqui nesse livro, na página que eu tirei a foto, que eu falei, cara, não é possível. É muito sinal na minha vida. E são os gatilhos que vocês mais usam e os profissionais do mercado financeiro também usam. As pessoas que estão gerando conteúdo também, eu também uso, tá? Qual que é o gatilho que vocês acham que ela usou aqui? A gente não falou dele ainda, mas eu quero saber se vocês têm levemente um feeling. Do medo? Do medo. Do medo. Eu Tá? também ia falar mesmo. Mas ela foi agressiva? Não. A gente não precisa ser agressivo para falar de medo e de ganância. Não precisa. Mas olha como ela foi sutil. E gerou medo naquele jovem. Se eu tivesse meus 20 anos de idade, com toda certeza, eu já estaria lá fazendo a previdência privada que ela indicou no final. Ó, no seu padrão de vida. É isso que vai acontecer. Você vai ter que mudar o seu padrão de vida, o seu lifestyle, inglês desnecessário, como diz o Bruce, por conta de uma mudança do momento de vida, certo? Outro padrão clássico, e que foi um caso da Wealth. Um casal, os dois ganhavam super direitinho, né? Ganhavam bem, né? Inclusive médicos. Mas também eles gastavam meio que quase tudo que eles ganhavam sem fazer poupança, né? Basicamente sem pensar na aposentadoria deles de longo prazo. Aí chegou uma hora que eles decidiram desacelerar, né? Porque, enfim, já tinha uma certa idade e tal. E aí eles perceberam que para desacelerar eles iam ter que dar um downgrade no padrão de vida. Mudar o padrão de vida que eles já estavam acostumados. O que ela fez de novo? Uma nova similaridade com um casal de médicos, que com certeza ela tem muitos profissionais da área da saúde que acompanham ela, tá? Com essas dores. E mais uma vez, o gatilho do medo. Mais uma vez, de uma forma gentil, de uma forma elegante, ela trazendo história nos stories dela. Ó. E numa idade que eles já não estavam mais dispostos a passar certos perrengues, né? Mas teriam que ter um padrão de vida mais baixo. Então, se você não... Mais uma vez, o medo teria que ter um padrão de vida mais baixo. Mais uma vez, o gatilho do medo. Se planejar para as fases da vida, fica muito difícil você manter o padrão de vida que você está acostumado e que você gostaria, que você se planejou e que você acha que é confortável para você. Ela falou da história, o que ela trouxe? Já direcionou para a audiência dela. Ela não continuou seguindo a história que ela contou dos 2 símbolos que ela trouxe, do solteiro e do casal de médicos. Se você não fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Vocês perceberam isso? Tá? Vamos lá. Então tem que se planejar antes, né? Desde o começo. Quanto mais você se planejar, quanto mais cedo você se planejar, melhor para você, né? Eu, por exemplo, eu quando lançou o BMR, né, o Fundo de Previdência... Olha aqui, já fazendo pitch de venda. Eu mesmo. O que ela fez? Uma pessoa de autoridade. Ela é mãe, ela tem, enfim, conhecimento do mercado financeiro, ela sabe sobre produtos financeiros, ela trouxe o gatilho da autoridade. Eu mesmo, igual, por exemplo, vamos usar o caso da Liliane, que é advogada. Eu mesmo, como advogada, que eu entendo de todas as leis, sou apaixonada por ler condições gerais,
Eu não sabia qual que era a diferença de um seguro de vida X e um seguro de vida Y. É um gatilho da autoridade, tá? Eu mesmo, vamos usar aqui o exemplo do Rafael. Eu, como engenheiro, eu coloco tudo dos projetos que eu construí na planilha. O meu dia a dia eu deixava passar algumas despesas. Isso é o gatilho da autoridade, certo? Ó, vamos continuar aqui, que é muito bom a gente fazer isso, tá, gente? Não sei se vocês estão gostando, mas eu quero que vocês entendam o que está por trás disso. Que tudo existe uma intenção nos stores. Essa galera que monetiza dinheiro, gente, até os caras que faz dancinha para ter patrocínio, tudo tem um por trás. É intencional. E o que vai fazer você ter essa intenção? Tá? Transformar o seu Instagram e o seu LinkedIn numa máquina de gerar negócios. É a sua narrativa estruturada. Isso vocês acabam modulando em lives, em conteúdo que vocês geram, em Reels, no carrossel. E qual que é o lugar mais fácil de você testar? Nos stories. Certo? Porque ali você testa, se gerou engajamento, deu bom. Se não gerou, tudo bem, daqui 24 horas vai sair dali, certo? E se deu bom, você pode fazer um download daquilo e criar um material de Reels. Eu acho que eu falei até para alguém, gente, eu acho que eu falei para Tamires, baixa essa construção que você tem, pede para a sua equipe de marketing ou quem está te ajudando, compilar isso e joga no Reels, porque em algum momento aquele material vai ser útil para quem chegar no seu perfil, tá? Vamos continuar esse estudo de caso aqui. Da Norte, eu já comecei a fazer, por exemplo, para as crianças, né? Porque aí eles já estão, né? Já estou pensando. Ó, ela falou do produto e falou da marca. Por quê? Porque ela vai vender o produto dela no final, certo? Como é que vai ser, por exemplo, a faculdade? Como é que vai ser, né, o pagamento dessas coisas? Se eles forem querer estudar fora, como é que vai ser? Então, desde já me planejando. Né? E antigamente era muito difícil você fazer plano de previdência. Até agora há pouco, né, nessa primeira leva do pessoal que fez o BMR, você tinha que entrar no site da Nord, preencher um formulário, ou então você tinha que falar com o seu assessor ia lá, mostrava outro fundo que ele ganhava mais, enfim. Era sempre uma complicação para a pessoa conseguir acessar o plano. E hoje em dia... Vamos lá. Hoje em dia já tem algumas outras alternativas. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do aplicativo da Saks. Aqui, vamos lá. O que ela fez antes de falar do aplicativo? Fez o gatilho da comparação. Antigamente era assim, hoje é assado. Quais eram os pontos negativos de antes e agora qual que é o ponto positivo? E o que ela está fazendo agora nessa narrativa? Agora, aterrissagem. Com certeza o aplicativo Saks patrocina ela. Olha aqui, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens. Você entra no aplicativo no seu celular, coloca umas informações e ele já te dá o acesso direto ao nosso fundo de previdência BMR. Lembrando que o BMR é, grosso modo, 70% renda fixa, que eu que olho, né, segue as minhas recomendações, e 30% carteira anti-trader, que segue as recomendações do Bruce. Então, se você quer ter uma carteira 70%... Então, olha só, ela falou do Bruce. Quem é o Bruce? Ele é um gestor de fundos, que é o marido dela, que ela citou no começo. Ela não largou ele só no final, o nome dele. Ela abordou o nome dele no começo para fazer o casamento perfeito. Por quê? Porque ela ia falar de um produto, que ela que criou aquele produto, que 70% são orientações dela e 30% é orientações mais arrojadas do marido dela, que tem uma outra expertise. 30 renda fixa, 30 ações, né? Algumas oscilações, é um bom plano de previdência para você. E hoje, de uma forma muito mais fácil de você acessar e de você conseguir investir, que é via esse aplicativo Saks, que eu vou passar mais informações para vocês. Entrando na Apple Store, você vai digitar Saks, que é o nome do aplicativo. É esse aplicativo aqui, esse roxinho meio azulado. Clique em fazer o download, baixou seu aplicativo. E aqui, gente, só para não parar, que eu acho que o ponto mais alto, e já o restante está lá no nosso grupo, vocês entenderam a estratégia da narrativa? E sempre tem que haver uma história. Por exemplo, ontem eu estava falando com uma pessoa, que é um de vocês, que está aqui, por sinal, e ele me contou uma história. E realmente foi muito verdade. A história que ela contou não deve ser fake. As histórias que eu conto também não são fake. As histórias que as pessoas contam também não. Mas são histórias que têm a ver com a persona. E aí, depois dessa história que gera conexão, tá? Igual novela das 9. Por que tem muita audiência? Porque tem muita história, tem muita similaridade, tem muita conexão. Por que esses episódios da Netflix têm uma audiência absurda? Por quê? Porque tem gatilhos mentais por trás, gatilho do medo, do suspense. Certo? Até aqui tudo bem? Ok? Por que eu tô falando isso e trazendo exemplo, gente? Porque vocês vão criar essas narrativas nas redes sociais. Eu quero avaliar isso e vocês vão ver o efeito positivo que vai acontecer organicamente nas redes sociais de vocês. E depois,
vocês podem criar um funil. O que que é um funil? Assim que vocês terem isso estruturado, começar a trazer pessoas para um grupo do WhatsApp, como eu estou fazendo, que eu chamo de container, tá? Eu vou explicar para vocês hoje ou na próxima aula, que são conteúdos gratuitos que vocês compartilham com as pessoas que gostam de você, para gerar mais a proximidade. Geralmente, esse container, que eu inventei esse nome, você coloca, por exemplo, um e-book, uma aula sua, uma live que gerou um bom engajamento, um assunto que você tem especialidade, que é assunto topo do funil. E eu, por exemplo, no grupo, para quem está lá, de 2 a 3 semanas, eu falo de um conceito que eles não vão encontrar em treinamentos de seguradora. Eles não estão pagando nada por isso, mas estão lá tendo aquele gatilho da reciprocidade. Lembra que eu falei a semana passada do gatilho da reciprocidade? Quando eles pensarem em investir em algo, poxa, a Marcele está ali toda semana, eu gosto do conteúdo, dos ensinamentos dela, ela já gerou transformação, eu vou dar um voto de confiança na Marcele. Qual que é um outro gatilho de reciprocidade que eu faço? Eu parei de fazer live. O Instagram ele não está entregando as notificações de live, mas eu convido algumas pessoas para participarem de uma sala do Zoom comigo. Muitos de vocês já participaram. Entendeu? Então, isso é um gatilho da exclusividade, é um gatilho é um sistema do container, né? De você ter ali algumas vertentes que gera o gatilho da reciprocidade, tá? Antes de você ofertar o produto. É a mesma coisa. O que vocês usam dentro do container de vocês? É a abordagem. Muitos de vocês não vendem na abordagem. Vocês levantam as necessidades e conscientizam o cliente. Isso é um produto dentro do container. Quem aqui já viu eu fazendo isso o ano passado? Dando de presente uma sessão estratégica comigo de 30 minutos. Isso é um gatilho de reciprocidade. Por quê? Eu estou entregando para ele 30 minutos da minha hora de forma exclusiva e, obviamente, eu escolho as pessoas, não é qualquer um que levanta a mão que eu vou, vem para cá que eu vou conversar com você. Eu seleciono porque aquela pessoa vai se tornar meu cliente. Fez sentido isso, gente? Sim? Tá. Se vocês não estão produzindo ainda conteúdo nas redes, eu quero que vocês comecem a observar a narrativa das pessoas que você mais admira, que estão por trás. O que está por trás? Ah, Marcela, então é tudo um jogo de manipulação? Não, gente, é um jogo de vendas. É um jogo de pessoas que monetizam como vocês. Só que eles monetizam de uma forma escalável. Vocês monetizam a venda do seguro, dos produtos, de forma individual. Então, se vocês tiverem essa voz, então é tudo um jogo de marqueteiro, isso é crença limitante. É gente que faz dinheiro com as ferramentas digitais. Fez sentido até aqui? Legal. Agora nós vamos falar do gatilho, gente, que é um gatilho que tem muita crença, tá? Muita crença, mas vocês precisam ter maturidade para entender esse gatilho, tá? Que é o gatilho da ganância. Da ganância. Ok? O que vocês acreditam na visão de vocês, dentro do mapa de vocês? O que seria o gatilho da ganância?